Aí vai naquela pergunta que você tinha colocado sobre o que são afetos, né? Aliás, eu vou dar um outro exemplo antes que vai permitir que eu responda a essa, né? Então, quando eu falo da... Aliás, um outro conceito... Eu já falei, mas não usei o nome, né? Mas quando eu falo que o sujeito do conhecimento e aquilo que aparece são momentos indissociáveis, né? O que eu estou dizendo é que você não consegue pensar algo como uma percepção pura. Percepção é sempre percepção de algo, né? Percepção é sempre percepção de uma garrafa, percepção é sempre uma percepção de uma parede. Percepção pura é algo que não faria... É tão contraditório quanto um triângulo que não tenha 3 lados, né? Saquei. Né? Como você pensa uma percepção pura? Né? Esse é o ponto. Existem, né, definições dentro da filosofia que procuram responder algo como uma percepção pura, como, por exemplo, autores que concebem átomos mentais, né? Então é como se houvesse, digamos, uma percepção pura se junta com uma sensação pura, um afeto puro. Nem sei se é exatamente assim, que é um autor que eu não conheço tanto. Mas conforme esses átomos mentais se coadunam, né, dá origem a fenômenos mentais complexos, né? Mas como se demonstra a existência disso, né? A fenomenologia é bastante crítica desse tipo de tese, né? De modo que ela se pergunta, tá, tentem me demonstrar o que é uma percepção pura. Porque, de acordo com a fenomenologia, é impossível a gente conceber algo como uma percepção pura. Percepção necessariamente é percepção de algo. Imaginação é necessariamente imaginação de algo. Querer necessariamente querer algo. Independente daquilo que seja, e isso que diz respeito à chamada intencionalidade. Assim como o triângulo que tem sempre 3 lados. Exatamente. É necessário, é uma condição necessária para que a percepção seja isso, cara. percepção. Né? Cara, você tá me fazendo entender essas coisas. Eu sempre achei muito difícil, cara. Tá muito bom, tá muito didático. Que bom que tá dando. Tá né? dando, Qualquer dúvida, assim, pode... Tranquilo. Que é até bom. Eu acho até interessante que muitas perguntas que são feitas me fazem pensar, até questionar a fenomenologia. Acho que as perguntas, esses não entendimentos, são importantes para o processo de aprimoramento de um determinado saber, né? Então, toda dúvida acho bastante legítima. Você ia falar, não sei se você quer já entrar nisso, mas você ia falar da questão dos afetos lá. Porque daí, deixa eu só tentar fechar um ponto aqui na minha cabeça. A fenomenologia tenta encontrar essas coisas que são... Você usou uma palavra muito boa que eu não lembro agora, mas... primordiais, assim, fundamentais. Invariantes. Invariáveis e tudo mais. Essenciais. Dentro, então, do campo, quando a gente pula pro lado da saúde mental, da psicologia e tudo mais, a gente busca entender quais são as coisas invariáveis... da saúde mental em si, da consciência em si, o que seria? Aí depende do tipo do ser humano. Depende do tipo de pergunta que você quer fazer, né? Mas, por exemplo, no caso do meu mestrado, o autor procurou responder aquilo que é essencial da experiência da esquizofrenia. Pô, que legal. Né? Aquilo que há de invariável na experiência da esquizofrenia. Né? Há outros que pensam aquilo que é invariável a respeito da depressão. Que massa. Né? Mas é uma pergunta possível. A gente pode pensar em diversas outras, né? Uma mais específica, mais concreta é como descrever esse caso clínico, por exemplo. Né? Ou como fazer pesquisa em saúde mental também. E aí, isso é interessante, porque tem essas coisas mais específicas, mas eu imagino que tem coisas ali que vão servir como base disso, né? Exatamente. Porque se eu vou descrever um caso, eu vou falar ali, por exemplo, depressão. Eu preciso ter uma explicação para depressão antes. E aí, eu queria entender quais são, tipo, o que você imagina, né? Que eu imagino, pelo menos quando eu converso com a galera, vocês são acadêmicos, eu sei que é muito difícil encontrar, todo mundo tem um consenso sobre as coisas, mas o que você enxerga como as principais explicações que tem que ter dentro do ramo da saúde mental, sabe? Ou da psicologia. As principais explicações. Porque se eu for explicar algo muito específico, tipo um caso, eu vou
passar pela depressão, mas a depressão, sei lá, é o quê? Ah, tá. E aí, quais são as primeiras perguntas que a gente se faz, sabe? No campo da saúde mental. Cara, essa é uma boa pergunta, viu? Ou quais que você acha as mais importantes, assim, que você mais se interessa? Sim. Eu acho que, pelo menos enquanto fenomenólogo, até curioso, assim, né? Eu gosto muito de partir dos pressupostos. Então, se a gente fala do campo da saúde mental, é importante a gente saber o que é a mente, né? Antes e depois o que conferiria um estado de saúde, né? E, por fim, o que conferiria um estado de saúde mental, né? Por que tratamento de saúde mental? Né? Acho que essa é uma pergunta no campo da clínica muito importante, que é um problema de ordem ética. Para que realizar essa intervenção? Né? E com isso não é negar intervenções, mas é um problema de ordem ética interessante. Né? Por mais que se comprove a eficácia, eu acho importante que se comprove a eficácia de determinadas práticas, é importante a gente se perguntar o porquê disso. Né? E aí as perguntas que a gente pode fazer porque está de acordo com os valores pessoais da pessoa, né? Porque a gente também tem que tomar o cuidado de não pensar em intervenções que estejam em desacordo, né, com aquilo que a pessoa quer. Né? Tem pessoas que podem conviver ouvindo vozes, né? Tem pessoas que não, pessoas que preferem suprimir esse tipo de sintoma, né? Então, por que fazer isso? Qual a finalidade de fazer uma intervenção que suprimiria a experiência de escutar vozes? Né? Essa é uma pergunta importante. Né? Acho que é perguntas de ordem ética. Legal. Por assim dizer. Né? E acho que com esse framework, né, da fenomenologia, a gente consegue responder essas perguntas. Né? Eu vou voltar pro tema dos afetos, mas eu tô dando essa introdução, mas eu vou falar bastante de saúde mental, sim. Não, né? tranquilo. Que é super importante. E pra gente entender isso, é legal entender a questão dos afetos primeiro, né? Né? Talvez. E aí outra coisa também da percepção. A gente nunca percebe um objeto isolado. A gente percebe um objeto, né? A gente sempre percebe um objeto no horizonte, né? Num campo específico. Não é uma garrafa isolada. Uma garrafa no horizonte. Mesmo se fosse uma garrafa num fundo branco, o fundo branco... Faz parte. Então sempre tem um fundo, né? E ao mesmo tempo, o afeto, o que seria a concepção de afetos na fenomenologia, né? Essa abertura que temos para o mundo, ela tem uma espécie de tom, né? Uma espécie de tom, uma espécie de afinação. O afeto seria algo mais nesse sentido. Então, acho que a experiência de filmes deixa isso muito mais claro. A atmosfera de um filme de terror e de uma comédia romântica. O afeto não é um elemento específico, é a totalidade, né? A composição inteira do quadro, digamos. Então, a composição inteira dessa abertura, né? Quando eu tô triste, as coisas podem aparecer... O meu campo de visão se altera, porque eu começo a olhar mais para baixo, a comida fica com um gosto mais insosso, etc. Quando eu tô ansioso, eu posso estar a todo momento antecipando possibilidades ameaçadoras, então o campo, né, o mundo se abre para mim de um certo modo, né? Eu vou abrir aquela porta com certo receio de que tenha alguém atrás dela e me ameace, né? Mas se eu tô feliz, eu antecipo possibilidades boas. Então, o afeto diz respeito a toda essa composição, né, por assim dizer. E a gente pode pensar em diferentes modos como os afetos, né, ou toda essa composição ela mesma se configura na esquizofrenia, na depressão, ou em casos clínicos particulares, específicos. Quer a gente chama de depressão, quer a gente chame isso de esquizofrenia, né? Mas é que tá, né? Acho que todas essas estruturas, e a gente pode pensar em diversas outras, né? A composição delas permite que a gente descreva experiências particulares, né? No campo da saúde mental, e permite também que a gente entenda uma série de premissas, ou fundamente melhor as premissas no campo da saúde mental, né? Até questionar, fazer um diálogo crítico. Por exemplo, tem uma tese, né, que eu vi num livro de terapia cognitiva. Enfim, eu não sou nenhum especialista, né? Então eu vou fazer uma descrição bem anedótica. Mas é mais a título de exemplo.
né, que procura descrever a estrutura da depressão enquanto um evento, né, que gera uma espécie de gatilho para um pensamento ansioso que gera um sentimento ansioso. Né? Então a gente está pensando numa relação de causalidade entre essas três coisas: o evento, o pensamento ansioso e o sentimento ansioso. Eu nem sei se era exatamente nessa ordem, mas vamos supor que seja. Né? Mas de qualquer modo, uma distinção causal entre esses três momentos seria bastante criticado por um fenomenólogo. Né? Por quê? Em primeiro lugar, você vê que quando eu falo de afeto, ou quando eu falo de todas essas estruturas como tempo, afeto, a gente pode pensar em várias outras, todas elas conservam uma relação de cor e superfície. Você não consegue pensar uma delas isolada das outras. E quando você pensa pensamento ansioso e sentimento, afeto ansioso, você está concebendo essas duas coisas como coisas independentes, em que uma é causa da outra. Uma acontece antes, uma acontece depois. Exatamente. E, digamos, pensamento e afeto, eles não acontecem de maneiras separadas. Eles têm essa relação de cor e superfície. Total. Né? Total. Quando eu estou pensando em algo, estou pensando afetivamente em algo, mesmo que se for um cálculo matemático. Eu estou pensando num cálculo matemático, alguém poderia falar, mas não estou sentindo nada. Esse não sentir nada também é um afeto. Né? Porque o sentir nada de fazer um cálculo matemático é diferente do sentir nada de alguém que tem uma experiência borderline ou alguém que tem uma experiência depressiva. Eles também falam, não tô sentindo nada. Mas são sentires nada diferentes. Caramba, cara. São tons de brancos diferentes. Então, toda experiência é composta por essa abertura afetiva. Entendeu? Isso já é muito foda. Uhum. Essa ideia. Né? Então, você já vê a relevância disso para a saúde mental. Que a coisa que você mais ouve, não tô sentindo nada. O que é sentir nada? Porque pra alguém com depressão, por exemplo, o sentir nada é aquele sentir mais de, tipo, cara, as coisas não têm sentido, as coisas não têm cor, não tem o porquê eu fazer isso, eu não vejo sentido nas coisas que eu tô fazendo. Já o sentir nada com uma pessoa que, sei lá, não tá num quadro desses, é mais um negócio, tipo assim, gostaria de estar mais feliz agora, sabe? Tipo, gostaria de estar sentindo alguma coisa, gostaria de estar sentindo algo a mais, sabe? Uhum. Mas aquele não se chama, tipo, tô de boa, não tô sentindo nada. Eu tô de boa. Eu tô de boa. É até interessante isso na clínica, que muitas vezes, a gente tá falando de uma experiência, como você tá se sentindo ao narrar essa experiência? Tipo, né? Mas, ou, não tô sentindo nada. Pode ser a mesma frase, mas você vê que é diferente. Isso é muito legal, cara. Sério mesmo. Né? Então, esse referencial descritivo. Né? E para entender melhor isso, eu posso ter em vista o que será que está no campo antecipativo dessa pessoa para falar isso naquele momento. Né? Então, às vezes, o depressivo posso pensar no caso que é um certo desespero com o futuro. Né? As coisas vão continuar desse jeito e que chato, né? A vida ser só isso. Então, não tô sentindo nada. Mas, não tô sentindo nada. Sim. Algo com um peso maior, digamos. Então, entender os afetos. E a pessoa depressiva, ela pode sentir diferentes coisas, né? Ela pode sentir uma anedonia ali, mas ela, que na teoria seria o não sentir, mas enfim, ela pode sentir isso, ela pode sentir uma desesperança, ou então às vezes até tipo uma nostalgia, né? E são cores diferentes, tem tons diferentes, mas vai afundar o cara da mesma forma, sabe? Exatamente. Então, exatamente, acho que esse referencial analítico permite que a gente conceba de outro modo essas expressões. Né? Entende o encadeamento entre elas, né? Porque um afeto nunca é um afeto chapado, é um afeto que tem uma antecipação específica e retenções determinadas. Né? A nostalgia, digamos, da depressão é um tipo de antecipação daquela pessoa que fica... Né? Um exemplo possível,
eu sempre evito ser muito categórico, né? Porque as pesquisas em depressão são muito heterogêneas. Mas aquela pessoa, e se eu tivesse feito de outro modo? E se eu tivesse feito de outro modo? Né? Então ela fica lá, digamos, relembrando e antecipando possibilidades que poderiam ter acontecido, mas não aconteceram. Né? É uma temporalidade diferente essa. Poderia ter sido desse modo. Aí você fica lá. E a gente fica imaginando aquele cenário, né? Então, Aham. vira uma forma de lidar um pouco também com a depressão, mas sei lá, também vai piorar, né? E isso faz parte, digamos, dessa. Pode fazer parte dessa estrutura afetiva. Muito interessante, cara. Né? Então você vai. Você vê, quando você olha pra depressão, não é simples, né, descrever aquilo, cara. Cada pessoa vai ter uma... Uhum. Não só cada pessoa, mas às vezes no dia a pessoa vai sentir diferente aquilo, né? Uma experiência muito comum é. Pô, tô triste, mas de repente eu tô me divertindo com as pessoas. Verdade. E a pessoa se sente culpada por estar se divertindo, porque, pô, eu não tô triste. Então, como é que a gente descreve cada uma dessas experiências? Né? Então, essa arquitetura que essas estruturas permitem descrever, ao meu ver, são bastante úteis. Né? E se você concebe uma relação de causalidade entre sentimento e pensamento, eu acho que você descreve de maneira infiel esse tipo de coisa. Né? Então, primeiro, você refletiu cognitivamente de que isso é ansioso para depois você sentir isso. Né? Nem sei se esse modelo está falando exatamente isso, mas muitas vezes existem interpretações muito reflexivas a respeito de experiências como essas. Pô, às vezes a gente está triste e a gente sequer parou para pensar nisso. Não teve uma constatação de, pô, essa coisa é triste. Aí de repente você fica triste. Por isso que a relação de causalidade eu acho bastante problemática. Quantas vezes eu tô vivendo uma época boa ali, do nada eu acordo triste. E aí? Como é que eu vou usar desse artifício? Que pode ser útil em alguns casos, eu acho, cara. Mesmo que não seja o ideal de você separar as coisinhas. Mas eu não consigo usar esse artifício mais. Então eu tenho que ter outra forma de entender aquilo, né? Exatamente. Né? Exatamente. Então acho que descrever... acho que existe relação de causalidade, mas a causalidade talvez seja de outras coisas. Talvez tenha sido outras causas. Mas falar que um pensamento causa um sentimento, acho que dependendo do modo como é colocado, pode ser absolutamente, na minha opinião, enquanto fenomenólogo, impreciso.